Boa noite, galera rubro-negra. Sejam bem-vindos ao canal Quadradinho Rubro-Negro, o canal Candango da Nação. Hoje vamos falar sobre o pós-jogo do Flamengo com o Forte de Espírito Santo. Vamos falar sobre os jogadores, sobre a equipe, sobre a nossa visão do jogo e como o Flamengo se portou, na nossa opinião. Falaremos os detalhes que nós observamos do jogo. Nós, como flamenguistas, ficamos muito felizes com a galera lá do Sub-20 e do Sub-17 que mostraram serviço e honraram o manto sagrado. E aí, Adriano, o que você achou do jogo? Fale as suas considerações, sempre pontuais e com muitos argumentos. Boa noite a todos. Falou, galera rubro-negra. Boa noite, Eduardo. Boa noite, galera do canal Quadradinho Rubro-Negro, nosso canal aqui Candango da Nação, né? Boa noite a todos. Então, o jogo, como todos já devem estar sabendo, né? Foi 10-0 para o Flamengo, né? A história do jogo demonstra, assim, por que foi esses 10-0, né? Para quem acompanhou o jogo. E o Flamengo entrou com futebol muito rápido, né? As jogadas muito rápidas, os jogadores são muito leves, né? Os jogadores são muito leves. E, por outro lado, o Forte do Espírito Santo estava com a marcação muito esparsa, né? Estava com a marcação muito esparsa e uma saída de bola muito lenta, né? E o Flamengo estava abafando bem a saída de bola, né? Então, no primeiro tempo, teve um lançamento para o Matheus França, ele dominou dentro da área, já no peito, né? Dentro da pequena área, e finalizou no canto e fez 1-0, e aí o Flamengo já começou a dominar todo o jogo, né? Toda a disputa que estava tendo de inicial ali, né? De estudo, quando o Flamengo fez o primeiro gol, o Flamengo já começou a dominar o jogo, né? Mostrar muita qualidade técnica superior ao time do Forte, né? Então, num chute de fora da área que desviou nas costas do atleta do Flamengo, também sobrou de cara, e o Flamengo fez 2-0. Daí para frente foi um domínio total, né? Um gol praticamente a cada 10 minutos. O Flamengo demonstrou muita obediência técnica e obediência tática também. Eu gostei muito disso, né? E a vontade de construir o resultado, né? Então foi um jogo aí animador, para uma estreia, né? E aí já colocaram o Flamengo também como um dos times mais badalados aí da Copinha, né? Porque jogadores já que ganharam muito já, né, no Sub-17, né? E agora na Copa São Paulo de Futebol Junto, que é Sub-20, né? Sub-21 praticamente. Eles entraram com tudo e já fizeram uma goleada aí de 10-0, a maior goleada da primeira rodada aí. Então, aí a gente vamos agora comentando aí o decorrer do jogo, como foi a história aí desse Flamengo e Forte do Espírito Santo. É isso aí. O Flamengo jogou com uma boa técnica e tática. Os jogadores jogaram com raça e honraram o manto sagrado do Mengão. No caso, mesmo no primeiro tempo, quando eles perceberam a dificuldade técnica do time do Forte, o Flamengo, mesmo assim, manteve a seriedade em campo e cada oportunidade de gol que surgia, ele concluía. No caso, o Flamengo fez vários gols, como o Adriano falou, quase de 10 em 10 minutos, e numa certa hora do jogo, o técnico Fábio Martins fez algumas substituições e o time ainda manteve a qualidade em campo. Parecia que os reservas nem eram reservas. Eles ocuparam os locais dos titulares e mantiveram um nível de jogo, de comprometimento tático e técnico
jogaram com raça, não desrespeitaram o adversário. O Mateusão, que é o reserva do Ryan Lucas, entrou no jogo, fez 3 gols e deve ter deixado uma pulga atrás da orelha do técnico, que o técnico colocou o Ryan Lucas como titular e ele colocou o Mateusão como reserva. Aí o Mateusão entra, faz 3 gols e o Ryan Lucas nenhum. Ele deve estar até hoje lá falando, como é que pode? Meu titular não fez nenhum gol e o reserva fez 3. Só que o Ryan Lucas teve um bom comportamento tático, ajudou o time no posicionamento em campo e ajudou os outros jogadores que participassem de forma mais efetiva. O próprio jogador Matheus França, que todos sabem que é um bom jogador, mostrou sua qualidade em campo e fez vários lançamentos para os jogadores fazerem gols, né? Muitos gols bonitos. O Flamengo ganhou de 10-0 e, no caso, me parece que foi a maior goleada até o momento. A goleada que foi do jogo do Avaí foi 9-0. Agora o Flamengo fez 10-0 e é o recordista do campeonato de gols. Né? Eu agora vou fazer um trocadilho. O time do Forte, do Espírito Santo, não foi tão forte no campo. Ele mostrou muita deficiência técnica no jogo e o Flamengo fez uma marcação alta. Os jogadores do Forte não tocavam a bola. O Flamengo recuperava a bola, saía rápido, fazia gol. O time do Forte foi goleado pelo Flamengo. O Flamengo é favorito no campeonato, um dos favoritos. Mas eu penso que esse jogo não pode ser um parâmetro para o Flamengo considerar que ele é uma força suprema do campeonato. Esse time tinha muita deficiência técnica, falhava muito. Vamos observar o time nos próximos jogos. Mas essa primeira impressão foi muito favorável e eu fiquei muito satisfeito como torcedor rubro-negro raiz, que torce com fé para o time, para a nação. Eu fiquei muito feliz e surpreso com a força tática e técnica do time e fazia um gol, fazia 2, fazia 3, fazia 4, fazia 5, 6, 7, 8, 9, 10, faltando 5 minutos para acabar o jogo, dando carrinho no campo, mostrando que estava jogando sério, né? Se o time continuar dessa forma, tem grande horizonte no campeonato para crescer mais, né, Adriano? E é isso aí. Você também, né? Quero ressaltar que estava 10-0, estava aos 45, 46 do segundo tempo, ainda teve uma bola no travessão ainda, um chute, a bola sobrou na entrada da área para o meio de campo explodiu a bola no travessão, né? Quase foi 11-0, né? E teve outra bola no travessão também num chute da entrada da área, teve 2 bolas no travessão ainda além dos 10-0, então realmente foi uma superioridade assim marcante, né? Queria ver falar sobre uns destaques, assim, né? Claro, o Matheus França, que é o jogador que vem mais conhecido, né, para essa competição, realmente ele comandou o meio de campo, né? Ele comandou com muita habilidade, fez os lançamentos aí, né? Fez gols, realmente ele comandou a vitória. Mas eu quero destacar 2 jogadores também de ataque, que são esse Kaique Davi, né? O baixinho ali pela esquerda, bem rápido, veloz, habilidoso, né? No segundo gol ele fez uma fila lá na defesa do Forte. E também o Everton, né? Esse Everton também é um atacante, um meio atacante, tem muito domínio de bola, é driblador, inteligente. Eu vi muita inteligência no jogo dele, né? Às vezes ele vinha com a bola assim e fingia que ia para o lado, o marcador ia, ele voltava para o outro com muita rapidez, inteligência e habilidade com a bola, né? E também o Ryan Lucas, né, que era o centroavante ali mais fixo ali, né, no esquema
que o técnico estava usando, que era bem parecido, né? Ou quase assim um 4-4-2, né? Assim, mas atacando bastante pelas pontas, né? O Ian Luca, até no início do jogo, estava um pouco apagado, mas depois ele começou a aparecer, vir buscar o jogo, né? Vim buscar o jogo, tocar a bola ali no meio de campo com os meias, né? E também ele fez um bom jogo também, né? E aí é isso que você falou, é impressionante ver o time, né? Quando fez 6-0, o técnico substituiu os principais jogadores ali, né? E o time manteve a mesma pegada, e os atletas que entraram não deixaram a peteca cair, não, né? Não deixaram a peteca cair, não. Eles mostraram também que estão a fim de jogo e que estão a fim de demonstrar o seu futebol. Esse Peterson e o Mateusão, né, principalmente. Esse Mateusão, não só a questão dos 3 gols, mas a questão de os 3 gols com muito posicionamento, né? Se posicionando muito bem dentro da área e finalizando com muita categoria, né? Finalizando com muita categoria, finalização de centroavante mesmo, raiz, assim. E isso é bom de ver, né? É bom de ver. Então, os meninos do Ninho aí já estão colocando badalação aí no Flamengo já no início do ano, né? Eu também concordo que não é parâmetro para os próximos jogos, né? Nas copinhas anteriores também ocorreu do Flamengo golear, não foi uma goleada de 10-0, mas teve goleada de 4-0, 5-0, e no segundo jogo empatar o jogo, né? Teve a copinha, não sei se foi 2016, que inclusive ele ganhou o primeiro jogo de goleada e o segundo ele perdeu o jogo de 1-0, né? Então tem que manter realmente a cabeça no lugar e entrar com a mesma pegada, respeitando o adversário, né? E indo para cima para fazer os gols. É isso que tem que ser feito, né? Mas aí eu acho que a molecada demonstrou muita consciência técnica, muita cancha, assim, né? Já uma boa malandragem de campo, assim, né? Apesar de muito jovens, né? Já mostram, assim, um conhecimento do jogo, dos bastidores, assim, muito bom, né? Inclusive o Matheus França, né? Passou a chuteira por meia do Forte depois do jogo, mostrando um respeito, né? Mostrando, né? Uma esportividade, né? E isso foi muito legal, assim, isso foi muito legal de ver. Então, eu acho que o horizonte é bom, né? O horizonte é bom, mas tem que manter a mesma pegada de jogo, assim, né? Tá mudo. O Flamengo respeitou o adversário, mostrou um bom posicionamento em campo e ele fez os gols que deveria fazer. Isso, alguns técnicos famosos falam que se tiver oportunidade de gol, o time fizer o gol, isso é um respeito ao adversário. Apesar de ser uma goleada, mostra que ele jogou sério e considerou o jogo como uma oportunidade de crescimento para os jogadores. Eles não fizeram 2-0, esqueceram o jogo e ficaram no chove e no molha e ficaram só toca para lá, toca para cá, toca para cá, toca para lá, sem efetividade. Toda vez que sobrava a bola nos pés dos jogadores do Flamengo, eles jogavam de forma vertical e partir para o gol, de forma ofensiva, como se fosse o time de 2019, né? E marcava alto e só preocupava em fazer gol. Aí chutava de fora da área, atacava pelas laterais, faziam lançamentos, triangulações. Foi um show mesmo dos garotos do Ninho e é uma boa visão para os flamenguistas no horizonte e no campeonato. Alguns jornalistas já dizem que é um dos favoritos para o campeonato. Eu penso que ainda está cedo. Na próxima fase, como nós falamos nos debates do pré-jogo, que caso vocês queiram ver o pré-jogo, nós falamos sobre o próximo grupo que o Flamengo vai enfrentar. São ainda times medianos. A partir da terceira fase, a situação já vai engrossar o caldo, aí vão ser times mais fortes, aí que o Flamengo vai mostrar se está bem entrosado e o time bom. Agora ainda
entre aspas, a obrigação de ganhar e conseguir marcar os pontos. Por enquanto, foi um bom parâmetro para alegrar a torcida e atrair o público para apoiar o time. Mas, como eu disse, esse time do Forte não mostrou força no jogo e mostrou total despreparo, não conseguia nem sair tocando a bola, algumas vezes dava chutão, entregava a bola para o Flamengo e o Flamengo ia e fazia gol. Para nós foi ótimo, 10-0, aí todo mundo ficou espantado, opa, Mengão tá forte. Tudo bem, vamos aguardar os próximos jogos e ver se o time rende da mesma forma, né? Se ele começar todo o jogo, começar 6-0, 8-0, 7-0, 5-0, não sei quanto, aí eu vou falar, não tem condição não, esse time aí é imbatível e vai ser campeão, né? Mas Por exemplo, agora... Desculpa, se ele pega um São Paulo e faz um 6-0, aí eu vou falar, não, esse time aí tá bom mesmo, né? Vamos ver na hora com as grandes equipes como ele vai se portar, né? E agora até com as próximas equipes, né? A seguinte já deve se fechar bem mais, né? Já deve vir mais ligado, né? Mais ligado na marcação contra o Flamengo para não tomar goleada, né? Dos meninos do Ninho. Eu acho que agora que o negócio vai ficar mais a partir do próximo jogo já, o jogo de sábado. Eu acho que aí já vai ser um teste maior, assim, porque ninguém conhecia, assim, né? De acompanhar o futebol coletivo do Sub-17 do Flamengo, né? Agora já conhecem mais, e o próximo adversário já deve estar mais ligado, né? Já deve entrar mais fechado, né? Já deve entrar marcando mais os jogadores de destaque, né? Matheus França, o Everton, o Kaique Davi, né? E ficando mais ligado no jogo do Flamengo. Agora, é claro, se o Flamengo aí conseguir, mesmo assim, um desempenho de aplicar um resultado elástico, aí já tem que abrir o olho, né? Já tem que abrir o olho e ver qual é o diferencial aí da molecada, né? Mas eu acredito que na primeira fase, mesmo tendo mais resistência, mas o Flamengo deve ganhar os jogos. Aí, como você falou, a partir da terceira fase, aí o caldo começa a engrossar, e aí a gente vai começar a ver quem realmente desenvolve o futebol, o futebol bonito sob pressão, né? Que aí já vai começar uma pressão maior, tanto dos adversários, quanto da opinião, né? A opinião dos torcedores, da mídia, né? Porque já estão... Inclusive, eu estava vendo que o Real Madrid já está se movimentando para poder fazer uma proposta pelo Matheus França. É incrível, é o que a gente falou no debate anterior, né? Se o jogador se destaca na Copinha, depois se destacar no Carioca, fica muito difícil, já começa a chegar a chover proposta de fora, né, para levar o jovem, né? Porque, né, não completou nem 18 anos ainda e já vem demonstrando um futebol de alto nível, né? Já buscando um resultado muito grande em campo, né? Um resultado de muita qualidade em campo. Então, eu acho que o Flamengo deve manter, né? Deve manter a forma de jogo, até os jogadores que substituírem foram bem, mas também não quer dizer que eles agora entrem como titular, né? Como titular. Eu acho que agora tem que manter o time titular e ver como que eles vão lidar com a pressão. Se não desenvolver bem, aí tem as opções no banco que demonstraram que também pode entrar e mudar o jogo, né? Muitos desses jogadores já tinham tinham participado do time principal nos treinamentos na época do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho. Aquele menino lá, o Ayrton, que parece um pouco Paulo Nunes quando era novo, ele já tinha jogado na equipe principal do Flamengo para juntar ali com jogadores para fazer o treino com o principal. Se nós observássemos a Flá TV, os treinamentos lá na TV oficial do Flamengo, esses meninos participavam como sparring dos times titulares do Flamengo, né?
eles já começaram a se ambientar, sentir os jogadores, sentir o ambiente. Pode ser que isso tenha facilitado que eles jogaram essa partida muito soltos, parecendo que estava no quintal de casa. Todo mundo tranquilo, firme lá, com raça, e nem sentir a pressão inicial do primeiro jogo, né? Nós falamos no primeiro jogo que os jogadores poderiam falar no pré-jogo, né? Que os jogadores podiam ficar ansiosos e não render, mas foi totalmente o contrário. Os jogadores mostraram em campo como se falasse: não, eu estou aqui tranquilo, vou fazer o que eu sei e jogar minha bola lá redonda, igual jogou, e partiu para cima e jogou bem o time, né? Todo mundo tranquilo, com raça, lutando até os últimos minutos pela bola. E eles pensaram assim: se nós já fizemos 10, não vamos levar o gol de honra. Vamos acabar o jogo 10-0, nós não vamos levar gol desse time aí, né? Eles falaram: não, ninguém vai fazer gol de honra aqui não. Era só o outro time chegar perto da área, eles tiravam a bola ou metiam o carrinho para o lado e tirava a bola, né? Jogando sério e firme. Isso é até um bom exemplo para a equipe principal, para ver o jogo e ver como é que faz. Não, se fizer 1-2, tiver chance de 3, faz 3, faz 4, faz 5, vai fazendo. Se for fazer 16, faz. Se fizer 30, faz. Não tem negócio de fazer tá bom, aí faz 2, depois o outro time cresce em campo, empata ou vira o jogo, aí o Flamengo perde, né? Como o Flamengo, o sub-20 mesclado com o sub-17 fez ontem, o time fez vários e começou a fazer mais, e não preocupou com placar. Essa é a forma ideal de jogo, né? Não entrega os pontos e não dá chance para o adversário. Não é, A Dani? maior forma de mostrar respeito até pelo adversário é ir lá e fazer os gols que tiver oportunidade, né? É assim que mostra respeito ao jogo e ao adversário, né? Se o adversário nos qualificou, né? Não teve jogadores que faz frente, você vai lá e ganha bem, não dá chance para o adversário respirar. Se eu não me engano, eles tiveram uma chance clara de gol, uma chance no primeiro tempo, ali no meio do primeiro tempo ali. Tiveram só essa chance de fazer um gol, né? Assim, um gol de honra, como falou aí. Mas nos demais casos foi isso mesmo. A linha de defesa estava jogando muito firme, muito séria, né? Chegava, eles davam carrinho, chegavam duro no lance, né? Sempre muito atentos, muito concentrados, que é essencial para a defesa, né? E a defesa mostrou essa qualidade também, né? Mostrou essa qualidade de não ficar desligado no jogo, por causa do placar, né? Já tá 3-0, 4-0 e ficar fazendo corpo mole. Não, ele a todo momento, até acabar o jogo, a linha de defesa estava chegando junto e tirando as bolas que se aproximava da área e não dando muito trabalho, não deixando dar muito trabalho para o goleiro, né, o goleiro Bruno, né? Então é interessante isso ressaltar isso também, né? Ia falar o desempenho dos laterais, né? Que foi um desempenho também muito bom, tanto na defesa quanto no ataque, na parte ofensiva, ajudando ali as jogadas, né, as triangulações ali pelos cantos do campo, né, jogadores também com nível muito bom, os laterais, e é como eu falei, né, eu acho que o Flamengo tem que observar bem os laterais, porque é uma posição de bastante carência no time profissional, né, então os laterais demonstram um bom resultado, vamos ver agora como eles vão no decorrer da Copa, né? No decorrer dos próximos jogos, o desempenho deles, mas a primeira impressão foi muito boa, foi uma impressão boa realmente dos 11 jogadores e os reservas, a impressão muito boa mesmo, né? De todo o grupo do Flamengo, demonstrou que está sendo bem treinado e bem trabalhado aí para poder disputar essa copinha. Eu espero que o Paulo Souza tenha visto esse jogo, né? Que muitos jogadores ali podem participar do time principal na mescla. Como nós falamos
nós falamos no pré-jogo desse agora do Flamengo e Floresta, Forte, Forte. Flamengo e Forte, tem um vídeo nosso que fala sobre o pré-jogo. Nesse vídeo do pré-jogo, nós falamos que era uma oportunidade ímpar para o Paulo Souza observar os jogadores. Nesse caso, se ele viu o jogo, ele teve uma boa impressão e vários jogadores ele vai aproveitar no time, na mescla, né? Como eles se portaram bem, como você falou, o lateral Wesley, o outro lateral esquerdo, o meio-campo, o atacante, o Ryan Luca, apesar de não ter feito gol, ajudou a equipe na forma tática. O Mateusão entrou substituindo o outro atacante, fez os 3 gols. Ele é mais assim grandalhão, né? Como se fosse pesadão, mas quem olha assim pensa que ele é lento e sem movimentação, mas ele jogou muito bem e mostrou várias formas de atuação lá de qualidade. Teve o último gol que ele antecipou no cruzamento, né? Uhum. Ele chegou na frente do zagueiro adversário e deu só um toquinho desviando do goleiro, né? Sim. Mostrou uma antecipação de bola e mostrando que estava ligado no jogo, né? No fim do jogo, e ele faz aquilo, se fosse outro jogador já estava lá querendo dormir e já estava preocupado com o apito do árbitro, falando, não, eu já corri muito, já quero logo que acabe o jogo para eu ir lá beber água e descansar. Ele não, ele estava lá alerta, o lateral cruzou e ele só deu tapinha e correu para o abraço. Aí ele mostrou que tem concentração no jogo e pensa em vencer o jogo. Ele não ficou acomodado e ficou lá parado, olhando para o céu, contando os passarinhos no céu, distraído, né? Ele partiu, fez o gol e vibrou lá como se fosse o primeiro dele. Aquela atitude, ele ganhou muito crédito com a torcida, né? Com certeza. Inclusive, ele, nas entrevistas, final de jogo, ele também foi destaque, assim, né? Os veículos de comunicação, tudo procurando ele, porque ele mostrou essa transpiração mesmo, né? Correu atrás de fazer os seus gols e demonstrar a sua técnica, né? Acho que foi o segundo gol dele, a jogada se desenvolveu pela lateral direita e ele foi correndo com tudo para receber aquela bola ali atrás. Aí a bola foi rolada para trás e ele chegou finalizando com muita categoria, a bola no cantinho, defensável para o goleiro, e ele finalizou firme, assim, com pinta mesmo de centroavante profissional, assim, né? Eu acho que até os veículos de comunicação perceberam isso e ele foi um dos mais procurados no final do jogo para dar entrevista, né? Falar sobre o futebol dele. Teve até a repórter aí do Sport TV, ou foi um repórter, não me lembro, perguntou, por que você é reserva? Aí ele falou, tô subindo agora pro sub-20, né? Então eu tô buscando meu espaço, mas ele é uma boa sombra ali pro Ryan, ou Rian Luca, né? É uma boa sombra, viu? Se o Rian não mostrar serviço, apesar que o Rian jogou o jogo todo, foi da linha de ataque, foi um dos únicos, né? Que jogou o jogo todo, também buscou o seu gol ali, né? Mas como ele joga mais enfiado ali, né? Enfiado entre os zagueiros, né? Na última linha lá dos zagueiros, fica mais difícil receber, tem que receber uma bola mais limpa para finalizar, um cruzamento mais perfeito na cabeça para finalizar. Mas ele teve bons lances no jogo. Teve um lance que ele dominou na grande área, tirou o zagueiro meio que de costa e virou e finalizou rápido, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa, né? Mas aí mostrou que o Flamengo tá com a safra boa também de centroavante, viu? Tá com uma safra muito boa de centroavante. Então, acho que é importante realmente o técnico novo observar esses jogadores e colocar para treinar profissional, que eles podem ser utilizados lá na frente. Como você falou no momento anterior do debate, um dos jogadores do Flamengo, eu não recordo o nome, faltavam, parece,
6 minutos para acabar o jogo, sobrou uma bola, ele dominou, mirou no gol e chutou no travessão, sabe? Não era? Você não lembra uma bola que Eu chutou lembro. no travessão? Não lembro quem É, foi o jogador, foi um meia, né? Não sei se não, foi esse Igor eu não Jesus. recordo o nome na hora, eu não consigo recordar o nome agora no momento, só que olha como o time estava ligado. A bola sobrou, ele de forma despretensiosa dominou, chutou, a bola pegou uma curva e pegou no travessão, né? Ou seja, os jogadores estavam alerta até o último minuto. Isso é uma boa forma de atuação do time. O técnico deve ter falado para eles, ó, vocês jogam com raça, obediência tática e técnica, como nós combinamos, e eu não quero que desconcentre no jogo. Vocês joguem firme e ligados, não vacilem e fiquem atentos até o último minuto. Eu não quero brincadeirinha, né? Então, eles seguiram a risca e cumpriram o que o técnico falou e mostraram muito serviço, inclusive esse Mateusão, se ele continuar jogando dessa forma, o Paulo Souza pode integrar ele na equipe principal e deixar ele como um dos reservas do Gabigol e do Pedro, né? Se o Gabigol for convocado e o Pedro tiver que ser poupado, coloca ele no jogo que ele resolve o assunto, né? Entendeu? Pelo que eu Verdade. vi a situação, ele vai render, né? Tem a possibilidade. O garoto é bom. Ele é um pouco maior e mais encorpado. Se ele jogar no time profissional, ele vai ficar perto dos zagueiros adversários e vai se posicionar bem. Já o Ryan Luke é mais um porte médio e não é tão assim alto. Aí ele no meio dos zagueiros adversários ele não vai conseguir se virar. Mas o Mateusão, eu penso que ele lá dá um tranco no zagueiro lá e bate a cabeça lá, faz gol. Na hora de um pivô, ele faz no aproveitamento de antecipação, ele antecipou o zagueiro, era bem maior que ele chegou primeiro e trombando e fez o gol, né? E eu Não. fiquei muito satisfeito como rubro-negro e eu fiquei feliz com o time. Se Ah, continuar dessa forma, vamos ter várias alegrias no fim desse campeonato e na equipe principal, que os jogadores vão ser muito aproveitados pelo técnico, né? eu acho que ali todos esses que estão disputando essa copinha aí, realmente para quem acompanha o futebol na base um pouco e até acompanha a copinha, realmente todos os jogadores ali mostraram que tem condição de chegar e serem jogadores profissionais e profissionais de destaque até, né? Profissionais para defender as cores do Flamengo aí perante os campeonatos mais difíceis que vinha no ano, assim, né? Cada um no seu tempo, é claro, porque quem chega ali, por exemplo, que joga aberto pela direita, disputar a vaga com Everton Ribeiro, com Michael, Vitinho, fica complicado de colocar o jogador para jogar, né? Mas às vezes acontece oportunidade, como você falou, convocação, contusão, suspensão, sempre por isso tem que estar preparado. E a gente deu para ver que esses jogadores estão se preparando para se tiver uma oportunidade aí chegar e realmente resolver lá no time profissional também. Por exemplo, o Vitor Gabriel agora foi emprestado, né? Parece que fechou realmente, né? Não sei se está Para o com uma. Juventude, Foi para o foi Sul, né? emprestado para o Juventude. Juventude. Então já é uma vaga a mais ali, já é uma vaga a mais para disputar, né? Esse Mateusão e também o Ian Luca são dois nomes que podem ser lembrados aí. Aí é uma questão de desempenho mesmo, né? Eles têm que desempenhar bem, se manter ligado aí, e a copinha tá aí para isso, né? Tá aí para isso. Vamos ver os próximos jogos aí, manter esse desempenho, que vai ser muito bom, muito impressionante aí ter esses jogadores aí em campo no time profissional também.
E perceba um detalhe, é até um exemplo para o time principal. Os jogadores do Sub-20, dessa copinha, eles têm uma boa preparação física. Se você perceber no jogo, eles correram o jogo inteiro incansavelmente, não mostraram cansaço e imprimiram o mesmo ritmo de jogo do início ao fim do jogo. Parecia que eles nem estavam jogando, estavam no treino, né? A preparação física dessa parte do sub-20, sub-17 está de parabéns, porque os jogadores mostraram um bom condicionamento, conseguiram fazer vários cruzamentos, deram piques, correram, participaram do jogo e de forma efetiva, né? Se você verificar, o técnico não tirou nenhum jogador pelo cansaço. Ele foi trocado o jogador por opção tática e técnica. Se você olhasse na filmagem do jogo, nenhum jogador saiu apavorado assim ou botando a língua para fora de cansaço, igual nós falamos. O jogador saiu rindo, como se tivesse só passeado no parque e tivesse só andando assim, brincando no campo, como se fosse um treino. Ninguém saiu exausto e daquele jeito que chega, sai do campo, se joga no banco e fica lá. Sabe assim, ó, respirando fundo, que você vê o jogador lá exausto. Nenhum estava, todo mundo estava lá parecendo que estava tranquilo. Pelo contrário do time do Forte, que estavam com aparência de cansado, né? Tanto correr atrás dos moleques. Porque hoje em dia, o futebol moderno, quem tem a posse de bola e põe o outro time para correr, é o que ganha o jogo. Ele põe o outro time para correr, o outro time se cansa, quando ele percebe o cansaço, aí ele ataca e faz os gols e ganha. Isso é uma arma, atualmente, arma no bom sentido, né? Uma arma que a melhor defesa é o ataque, que é aquela gíria que todo mundo fala, palavra já pronta, né? Eu falei no caso arma, é a arma no bom sentido, né? Que é uma questão, uma facilidade para o time, né? Entendeu? Eu falei de arma do verbo, eu falei de arma no caso do verbo armar, né? Sim. Para quem joga no ataque, né? Time que tem condição técnica, isso o time do Flamengo tem, que joga no ataque para frente, sempre vai estar mais próximo do gol e colocando o time adversário para correr mais, para se cansar, para se movimentar mais, né? E o Flamengo mostrou que tem capacidade técnica para fazer isso, né? Jogar sempre perto do gol e podendo a todo momento estar finalizando no gol, né? Uma, duas, três vezes, e aí fica mais fácil de fazer mais gols durante os jogos, né? É uma boa lição realmente para tática, né? Até para os times profissionais e as categorias superiores aí, né? Sub-20, sub-21, né? Jogar sempre em cima e buscando o gol, né? Que é dessa forma cansa o adversário, chega um momento que o adversário não consegue mais se defender, né? E também ressaltando que foi muitas jogadas assim plásticas, né? Bonitas, né? Chapeuzinho, sainha, né? Rolinho, como é conhecido, meia-lua, né? Teve uma hora que eu falei, nossa, a molecada vai abrir uma chapelaria, que era tanto chapeuzinho na defesa do adversário. Os moleques vão abrir uma chapelaria, tanto bonezinho, sainha. Teve uma sainha daquele Matheus França muito rápido, assim, dominou a bola, já jogou debaixo das pernas do adversário. O adversário ficou caído, até estava passando nos sites aí, na TV, estava passando essa jogada, porque o adversário ficou caído depois da jogada, assim, né? Então é muita habilidade, é muita habilidade. A molecada tá vindo aí fervendo. E nós podemos também verificar que os jogadores eles treinam os fundamentos, né? O passe, se verificar no jogo, não houve quase passe errado. Era todo o toque certinho para o companheiro, né? E numa posição boa
fazer o lançamento com os jogadores de ataque melhores posicionados, os chutes a gol, todos na direção do gol, nos unir a bola na arquibancada, lá no Gandula, lá longe. Se eles fossem chutar no gol, chutava direitinho no gol, na reta, né? E aí, no caso, eu falei, como é que pode? Vamos por 9 chutes, chuta 8 no gol. Então, prova que eles estão chutando bem, né? Estão treinando. Então, galera, isso foi o nosso debate do pós-jogo, né? Flamengo e Forte do Espírito Santo. Nós esperamos que fomos úteis aos rubro-negros nas nossas opiniões, como sempre, sem a pretensão de ser o dono da verdade. Eu falo uma opinião que eu penso, o Adriano fala dele, e nós vamos engrandecendo o debate, sempre em prol da melhoria do time e da nação rubro-negra e a torcida com fé, vibrando com essa seleção lá dos garotos do Ninho, e vamos partir para ser campeão dessa copinha, jogando sério, ofensivo e bem com raça como nós jogamos, sempre buscando o gol. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai fazendo até nós ficarmos felizes, né? Entendeu? Né, galera? Então, agora nós vamos encerrar o debate, pedir para vocês inscreverem no canal, se vocês quiserem, né? Partir para o like, e se gostou do debate, dá um joinha lá e fala que gostou do debate e ative o sininho para receber as notícias do canal, né? E, no caso, nós esperamos que vocês tenham gostado do debate, e nós vamos aqui sempre na torcida para o Mengão, e como sempre nós falamos que essa movimentação que o Gerson fez, que é ótima, é o vapo para o Mengão ganhar tudo que precisa, e nós vamos ganhar esse campeonato, vamos ser penta. Uau, galera, vamos vencer tudo e jogar dessa forma que nós jogamos agora, 10-0. Eu não quero todos os jogos 10-0. Pode ser 3-0, 4-0, 5, 2-0, contanto que ganhe. Falta aí avançar e até chegar à final e ser campeão. O Mengão não perde final, nunca perdeu uma final na Copinha. É mostrar essa raça que o time teve. Nós vamos lutar, vibrar por esse time, jogar energia positiva para conseguirmos o título, que é o que nós queremos e merecemos. Valeu, galera. Obrigado pela visualização do nosso debate, e nós agradecemos vocês, espectadores, são muito importantes para o nosso canal. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite.